Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um culto, a mais um tempo de celebração ao nome do nosso Senhor Jesus. E é com muita alegria que nós queremos iniciar esse tempo onde nós cremos e vamos meditar nas palavras de Deus e tirar as lições que edificam. Então eu quero convidar você a cultuar ao Senhor conosco, a entoar o seu louvor, a sua gratidão e também as suas orações. E eu tenho certeza que esse tempo será um tempo de muito aprendizado, muita meditação e, sobretudo, ouvindo as palavras de Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Nós não cansamos, ó Deus, de orar a Ti, de falar com o Senhor, porque o Senhor é um Deus que nos ama, o Senhor é um Deus perfeito, em Ti há toda a perfeição. E nós cremos nesse amor que vem de Ti. E nós consagramos a Ti o nosso tempo, o nosso culto, onde nós queremos ouvir as Tuas palavras, onde nós queremos, Senhor, cantar a Ti os nossos louvores em forma de gratidão, de oração, onde nós queremos dizer muito obrigado, porque até aqui nós estamos com a nossa vida, a nossa saúde, e é para a glória do Teu nome que nós queremos viver. Em nome de Jesus, eu te convido, vamos juntos louvar ao Senhor, entronizar o nome dEle com os nossos louvores, as nossas orações. E daqui a pouco a gente volta para meditar naquilo que são as palavras de Deus e tirar as lições que nos edificam. Deus te abençoe. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver.
Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu Voltamos para meditar naquilo que são as palavras de Deus e tirar as lições que edificam. Como isso é bom. E nós já começamos, né, essa série, esse movimento dessas mensagens, e nós já falamos sobre aquela fala construtiva. Mas é sempre bom a gente lembrar o quão falar é bom e o quão produtivo é a gente poder expressar os nossos sentimentos, a nossa palavra através da linguagem, entendendo que isso é uma virtude que vem do próprio Deus para nós. Então, sobre nós e em nós há uma fala de poder. E como nós já dissemos, não é uma fala de poder, eu não quero dar ênfase aqui no sentido místico ou coisa do tipo, mas é uma fala de poder porque através da fala nós construímos a nossa vida. Então falar é uma virtude e é uma virtude que vem de Deus. E o nosso Deus é um Deus que fala. E isso é maravilhoso. E nós já meditamos um pouco acerca daquilo que são as palavras construtivas de Deus a nosso respeito. E hoje eu quero compartilhar e meditar com vocês, refletir um pouco sobre uma forma, uma fala de Deus diferente daquela que é a fala construtiva de Deus.
Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz o seguinte: Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moriá. Lá, em um dos montes que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Cortou a lenha para o holocausto e partiu para o lugar que Deus tinha indicado. No terceiro dia da viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. O rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaque e ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, Isaque se virou para Abraão e disse, Pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha, disse Isaque. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus o providenciará, o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. E continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Pegou o carneiro e o ofereceu como holocausto em lugar do filho. Abraão chamou aquele lugar de Javés-Jiré. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor providenciará. Então o anjo do Senhor chamou Abraão novamente do céu. Assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou, nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas dos céus e a areia na beira do mar. Seus descendentes conquistarão todas as cidades de seus inimigos, e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas. Tudo isso porque você me obedeceu. Palavras de Deus, lições que edificam. Mais uma vez, vamos aqui continuar essa meditação, esse momento de aprendizado. E como é bom saber e crer num Deus que fala. E eu e você, já devemos ter ouvido e falar ou meditar sobre esse texto. E sempre pensamos nessa questão do Deus da provisão. Eu e você cremos que recebemos provisões de Deus, provisões que nos fazem continuar essa caminhada. Às vezes, até mesmo entendemos que aquilo que nós fazemos pela força do nosso braço é o próprio Deus que nos deu a graça de fazer. Todos nós acreditamos nisso. Mas eu quero voltar um pouco naquilo que nós tentamos construir na reflexão passada. Aquilo que nós tentamos construir acerca de uma fala de Deus construtiva, uma fala construtiva de Deus. E eu lembro que nós falamos e meditamos um pouco lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus chama Lázaro, saia, Lázaro venha, e sobre ele há um mover de cura, um mover de ressurreição sobre Lázaro. E Lázaro deixa da morte e passa para viver. Então, e aí a gente construiu vários pensamentos acerca daquilo, tiramos várias lições, mas é importante a gente observar essa fala de Jesus, uma fala construtiva. E hoje a gente se depara com uma fala que ela é provocativa, uma fala que te leva, ou melhor, uma fala que levou Abraão à aprovação,
uma fala que não é, num primeiro momento, construtiva, mas é uma fala provocativa, onde Deus não oferece, mas Ele, pelo contrário, pede. E isso é uma fala que, de alguma forma, nos leva para uma pergunta. Uma pergunta para mim, uma pergunta para você, uma pergunta para nós. Será que eu e você estamos dispostos a ouvir essa voz, essa palavra provocativa de Deus? Será que eu e você estamos dispostos a trilhar nessa jornada onde vamos ouvir uma palavra provocativa, onde eu entendo que Deus, no momento, Ele não vai me oferecer algo, mas pelo contrário, Ele está me pedindo? Eu creio que isso é para a nossa vida, é para a nossa jornada. Mas eu quero te incentivar, sim, a estar disposto. Eu e você estarmos dispostos. Eu te incentivo a, junto comigo, nós estarmos dispostos a ouvir essa palavra provocativa de Deus, onde nos leva a um lugar de provação. E eu creio que ali nós teremos diversas lições que edificam. Amém? Então, esse texto é um texto muito rico. Eu e você já devemos ter meditado sobre ele em alguns outros momentos, mas eu te convido a mergulhar ainda mais nele. E assim a gente entender um pouco mais dessa fala provocativa de Deus. Uma fala onde requer uma prova. E eu pensei em algumas lições que edificam. Algumas lições que nós podemos tirar como lições que edificam. Pensando que Abraão tinha algo para oferecer a Deus. É engraçado porque ele tinha a provisão. É por isso que essa fala, eu estou denominando ela como fala provocativa. Porque ao invés de Deus oferecer, num primeiro momento, ele pediu aquilo que era a provisão de Abraão. Então é interessante observar que Abraão tinha o que oferecer. Ele tinha o que oferecer. Ele tinha a provisão. E assim como ele, a pergunta continua para nós. Eu tenho o que oferecer a Deus? E aí talvez você pode se perguntar, mas o que eu tenho para oferecer a Deus? A gente tem muitas coisas para oferecer a Deus. É preciso que a gente apenas pare, comece a meditar e tome e consiga, ouvir essa voz provocativa, essa fala provocativa de Deus, aonde Ele está me pedindo algo ao invés de oferecer. E a gente pode pensar, eu posso oferecer a Deus as minhas habilidades, eu posso oferecer a Deus o meu tempo, a minha vida, a minha história, eu posso construir a partir daquilo que eu entender e ouvir que Ele está me pedindo. Mas enfim, esse tema pode ser prolongado e de acordo com o seu contexto, com a sua vida, dá para a gente ler e meditar um pouco mais. Mas a questão é, Abraão tinha o que oferecer a Deus. Assim como eu e você temos o que oferecer a Deus. Essa é uma lição que fica. Eu tenho algo para oferecer a Deus. Hoje, com certeza, eu posso ouvir e servir a Deus com as minhas habilidades, com alguma coisa. Uma outra lição que edifica é importantíssimo. Eu encaro assim. Não tinha como Abraão fugir da caminhada de 3 dias. Não tinha como Abraão, e Abraão aqui no caso agora, posso colocar até eu, não tem como fugir da caminhada de 3 dias. É interessante, mais uma vez, a gente lembrar, porque nessa fala provocativa, Deus, Ele simplesmente pede a Abraão a provisão que Ele tinha dado. Então, agora existe uma caminhada de 3 dias, porque foi o próprio Deus que indicou aonde ele teria que oferecer o sacrifício. Então, nessa caminhada de 3 dias, não teve como Abraão fugir, porque era o caminho para poder
oferecer aquilo que Deus havia pedido. Uma caminhada de 3 dias, e a lição é, não tinha como Abraão fugir dessa caminhada. Assim como nós, não tem como eu e você fugir daquilo que é a nossa caminhada de 3 dias. Uma caminhada onde nós, às vezes, vamos ter que lidar com coisas que não gostaríamos ou não esperávamos. Mas é necessário. É necessário porque ouvimos ou conseguimos ouvir uma fala provocativa onde Deus me pediu algo. E é nessa caminhada da vida que a gente pode ter grandes descobertas. Ah, como é bom a gente conseguir discernir isso. E pensando nos dias de hoje, eu quero dizer que vai haver momentos que vai parecer tão duro servir a Deus. Talvez vai parecer algo tão difícil, tão duro, porque muitas coisas podem acontecer nessa caminhada, desde pensamentos, atitudes, muitas coisas. Mas eu quero te incentivar. Não tente fugir dessa caminhada de 3 dias, porque o nosso Deus, Ele tem provisões para nós. Nosso Deus não é um Deus que não tenha provisão. Ele tem provisões para nós, mas às vezes Ele nos pede a própria provisão que nos é dada. E isso para revelar outras coisas. E a terceira reflexão que a gente pode tirar aqui das lições que edificam é a fala provocativa de Deus proporcionou, além da entrega, um divisor de águas na jornada de Abraão. De fato, ao fim daquela jornada de entrega, Abraão aceitou e recebeu a provisão de Deus. A fala provocativa de Deus, além da entrega, proporcionou um divisor de águas na vida de Abraão. É lógico que nós, eu e vocês, nós vivemos e cremos num Deus que nos dá a provisão para viver. Sem isso, a gente não viveria. Eu não estou aqui desconstruindo essa ideia de que em Deus nós temos provisão para viver. Sem isso, a gente não viveria, tanto que nós acreditamos que até aquilo que a gente acredita que é na força do nosso braço que a gente consegue, é baseado numa graça de Deus sobre as nossas vidas. Então nós cremos sim no Deus, que o nosso Deus é um Deus provedor. Mas eu quero entender com você e pensar com você que da mesma forma como há uma fala construtiva de Deus sobre a nossa vida, também há uma fala provocativa. E Deus, Ele é assim, Ele tem várias formas de falar, e é isso que a gente está buscando aqui, nesses momentos onde nós estamos tentando ouvir e entender aquilo que são as falas de Deus. E Deus, nessa fala provocativa com Abraão, nessa jornada de Abraão, nós podemos tirar como uma lição que ele, no primeiro momento, talvez viveu aquilo que era o inverso. Ao invés de receber a provisão, ele estava desfazendo da provisão. Mas nessa jornada de 3 dias, naquilo que foi sido construído, ele conseguiu experimentar da provisão de Deus. Então, talvez aquilo que parece ser o momento mais difícil pode ser um divisor de águas para a sua própria jornada, o seu próprio caminho. Né? Você pode experimentar muito mais coisas, muito mais relacionamento com Deus do que você imaginava. E para a gente terminar, eu gostaria de lembrar que essas duas falas em si, né, elas são diferentes. Deus fala de várias formas, né? Dentro da própria Bíblia, e Ele nos chama pelo nome, e de várias formas. Eu não estou aqui para determinar a quantidade de formas de Deus falar, ou não. A gente não conhece plenamente os desígnios de Deus. Nós não podemos afirmar isso. Nós vamos seguindo aquilo que nós vamos descobrindo, aprendendo e buscando. E
essa fala provocativa, ela é diferente de uma fala construtiva, mas é uma fala de amor que visa edificar as nossas vidas. E eu gostaria que a gente juntos continuássemos buscando mais e mais ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. E eu quero orar com você, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por esse tempo. Obrigado por estas palavras que edificam. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Meu Deus, eu quero orar por todos nós que estamos juntos nesse ambiente virtual. Orar para que as Tuas palavras continuem a nos edificar, que possamos ter lições da parte do Senhor sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, a não olharmos para trás, mas sempre olhar para frente, continuar prosseguindo para o alvo. O Senhor é um Deus que nos escuta, mesmo eu aqui, os irmãos lá, e eu quero orar por todos que estão ouvindo, participando deste culto. Que nós juntos possamos fazer parte desse movimento das pessoas que querem ouvir as Tuas palavras, que acreditam num Deus que fala, um Deus que nos escuta, mas um Deus que fala. Ajuda-nos a discernir aquilo que são as Tuas falas construtivas, aquela fala provocativa. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada a não olhar para trás, a seguirmos para o alvo. Em nome de Jesus. Abençoe a todos que estão participando deste culto. Visite as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, para que as famílias sejam alcançadas, para que as vidas sejam alcançadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu te incentivo a buscar, a ouvir, a ser intenso nesse desejo de ouvir as palavras de Deus e tirar as lições que edificam. Deus te abençoe. Uma semana de vitória em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero só deixar alguns recadinhos para você. Primeiro, para você continuar participando dos cultos, compartilhar os nossos cultos, porque assim a gente quer apenas construir, edificar na sua vida. Então, você assista, compartilhe, assista de novo. E também queremos deixar o nosso contato pelo WhatsApp para você se cadastrar ali, para você receber as suas mensagens, os seus avisos acerca daquilo que são as nossas programações e dizer que é um privilégio poder chegar até você com essas mensagens, com essas palavras e queremos estreitar cada vez mais os nossos relacionamentos. Amém? Obrigado por você participar deste culto e que você que pode e é da igreja, nos visite, não deixe de congregar, participe dos nossos encontros semanais, temos os encontros com as mulheres, o encontro com elas, às quartas-feiras, temos os encontros dos homens, um momento de edificação, de uma conversa saudável, um momento onde nós crescemos, podemos falar, desabafar, temos também os encontros de jovens, momentos de muito crescimento. Então, nós estamos nesse processo de buscar cada vez mais as palavras de Deus e tirar as lições que edificam. Então, eu quero deixar esses recados para você e desejar mais uma vez uma semana de vitória sobre a sua vida, uma semana onde a graça do Senhor Jesus continue sobre você, as bênçãos de Deus sobre a sua casa, a sua família e as consolações do Espírito Santo sobre você, a comunhão do Espírito Santo, para que você viva uma semana de vitória. Deus te abençoe, em nome de Jesus.